Mais um Natcast no ar e hoje vamos falar como se ter uma vida plena. Você aí de casa já deve ter se perguntado isso. E eu faço essas perguntas todos os dias. Como se ter uma vida plena? Como não se abalar com as situações da vida? E hoje, para estar falando aqui comigo um pouquinho sobre esse tema, duas mulheres maravilhosas. Está aqui comigo hoje a Cris e a Milene. Oi. Gratidão por estar aqui no Natcast. Gratidão, Cris. Gratidão, Milene. A Milene, gente, é a primeira vez que tá gravando, né, Mi? Sim, a primeira vez. E aí, hoje vamos estar falando desse tema, né? Que muitas pessoas hoje em dia devem se perguntar, Nath, ou até mesmo em casa, como se ter uma vida plena? Ambas são terapeutas, Cris também é mentora de mulheres, especialista em biorressonância, escritora, Milene também é, né? Terapeuta. Tem aí mais alguns pontinhos que ela vai estar falando, né? As especializações dela. Fale um pouquinho de você, Mi. Quais é a sua formação? Por que você hoje escolheu, né, ser terapeuta, estar nesse ramo? Sim, eu sou Milene Biagioli. Eu falo que eu sou filha do Aba, sou mãe, sou esposa e desempenho algumas tantas outras funções. Atualmente sou coordenadora pedagógica, minha formação acadêmica é na educação, atuo também como terapeuta, escritora, palestrante, coach integral sistêmico. Olha, E o que me levou a ser terapeuta? Eu sou apaixonada por comportamento humano e em meados de 2007 eu estava vivendo uma crise existencial, acredito, muito tensa, e uma amiga me indicou uma profissional que na realidade eu nem sabia o que ela era. sim. E eu comecei a fazer sessões com ela, fui tomando consciência de mim mesma, fui tomando consciência das minhas feridas emocionais. Em determinado momento, eu disse a ela: eu quero fazer isso que você faz. Naquele momento, eu pensei: me fez tão bem, eu quero levar isso para outras pessoas. E foi o start para que eu ficasse curiosa em desenvolver esse trabalho também. Olha que legal, né? A gente sempre fala, todo terapeuta tem uma história por trás, né? Para se tornar terapeuta. Primeiro a gente vai ali olhar nossas dores, né? E depois a gente se apaixona por esse trabalho e começa a trabalhar. A Cris, todo mundo conhece ela, né? Cris sempre está aqui uma vez por mês no Natcast, trazendo aí conhecimento para a população. Também é escritora, lançou o livro dela, né, Cris? Inclusive, o tema do meu livro, a parte que eu especifico é como ter uma saúde plena. Foi inspirado no livro que escolhemos também o tema de hoje. E ambas, as três, estamos aí no grupo, né? De terapeutas, logo teremos novidades para a população aí de Alphaville, Barueri, todo mundo. ABC. ABC, né, Cris? É um pouquinho de cada lugar, né? E meninas, agora me diz, como ter uma vida plena, né? Bom, eu acredito que a plenitude, ela tem a ver com a palavra equilíbrio. Equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Então, dentro do meu cotidiano, eu selecionei 8 áreas que eu acredito que são importantes. Dentro de uma das ferramentas de coaching, existem várias áreas, porém, eu defini 8 das quais eu julgo bastante importante, que é a área familiar, a área física, a área emocional, a área financeira, profissional, espiritual, intelectual e social. Quando você consegue equilibrar todas as áreas da sua vida, você consegue ter uma vida mais leve e aí sim você atinge a plenitude. É como se a nossa vida fosse uma roda e que para ela fluir, para eu conseguir fazer uma viagem tranquila dentro dos meus sonhos, dos meus projetos, a minha roda tem que estar alinhada. Senão, eu não vou ter uma viagem saudável, uma viagem tranquila. Vai ser uma viagem truculenta. Então, se eu deixo elas todas em equilíbrio, eu consigo fluir e atingir os meus sonhos, os meus objetivos de uma forma mais leve e mais feliz.
E bem diferente do que o senso comum costuma julgar, que é praticamente impossível ter uma vida plena, ter uma vida em plenitude, eu acredito que, contrário desse senso comum, isso que a Cris trouxe, buscando o equilíbrio em todas as áreas, é possível. E como? Você pode me perguntar. E como é possível? É muita coisa. Mas se você for intencional nas suas ações, intencionalmente agir de acordo com aquilo que você busca para a sua vida, desde as pequenas ações do seu dia até as grandes escolhas que você faz. Hoje pela manhã, por exemplo, você acordou e você teve que fazer uma escolha. Qual Sim. roupa eu vou colocar? Ai, maior indecisão. Gera indecisões, Sim. desde as pequenas atitudes do nosso dia a dia. Porém, se você vai buscando ser intencional, de acordo com aquilo que você busca para a sua vida, você vai alcançando cada vez mais a plenitude. Por exemplo, eu quero ter uma vida em equilíbrio familiar. Quais são as ações que eu preciso ter intencionalmente com minhas filhas, com meu esposo, para que eu busque a plenitude naquela área? Eu quero ter uma vida equilibrada na saúde. Ser atenta ao que o corpo está dizendo a você. Está sentindo uma dor? Nós viemos conversando sobre Sim. isso. O que essa dor quer dizer para você? Não negá-la, mas identificar. De repente, a dor está te dizendo que você precisa dar uma pausa, olhar para você, e a partir daí você busca uma ação intencional. Quando nós vamos tomando consciência daquilo que realmente é importante. Porque, de repente, para mim, o importante hoje era vir de branco. Sim. Para você, o importante hoje era vir de preto. Para a Cris, de azul. E pode parecer tão superficial, mas esses pequenos detalhes, de acordo com aquilo que eu busco para mim, vai contribuindo para que eu vá buscando na amplitude uma vida plena. Eu acredito que mais dificulta a pessoa quando fala plenitude, assusta. Plenitude, não, é impossível. É que a maioria das pessoas, o que eu vejo, né? Elas acham que precisa ter dinheiro, eu preciso ser rico, ter dinheiro para me ter uma vida plena. Sim. E é assim, não que não seja importante, o dinheiro, ele é importante. Só que as outras coisas da vida, as pequenas coisas, que é igual você falou, escolher uma roupa, tá em equilíbrio, né? Em todos os nossos lados, emocional, financeiro, saúde, espiritual. Porque senão tudo desmorona. E para você chegar nessa plenitude, você precisa primeiro ter a consciência de onde você está. Como está cada área para você saber o que você precisa melhorar para conseguir chegar nesse equilíbrio e tomar consciência do como está o meu agora, porque só assim eu vou conseguir mudar o meu amanhã. Então, essa autoanálise, essa autoconsciência vai te levar ao seu estado ideal e ao seu estado desejado. Porque se você pensa, eu nunca cheguei na minha plenitude, mas o que seria a plenitude para a Nath? O que seria a minha vida agora? O que eu estou vivenciando? O que está faltando? Qual é o passo que está faltando para eu chegar na plenitude no meu físico, no meu emocional, no meu espiritual? E quando você consegue identificar esses pontos e aonde estão as brechas que têm te limitado a você permanecer naquele lugar, você consegue caminhar e fluir. E quando você consegue alinhar tudo isso, você percebe que é possível e aí você só dar continuidade. E lembrando que nem sempre plenitude para mim vai ser a mesma plenitude para você. Depende daquilo que você quer alcançar. As nossas histórias, os nossos mapas, os nossos interesses, eles são diferentes. Você falou sobre dinheiro, sobre riqueza, que também leva para um outro assunto que daria outro podcast. Sim. Prosperidade. O que é a riqueza? A riqueza é só ter o dinheiro no bolso? Sim, ele é importante, mas é muito além disso. Toda a riqueza, toda a prosperidade, toda a plenitude, ela começa aqui, numa tomada de consciência, que foi isso que a Cris disse. O meu estado atual é diferente de cada um de vocês. E aonde eu quero chegar também é diferente. Pode ser que plenitude para mim seja algo
totalmente diferente. O que vai definir eu chegar nessa plenitude é esse espaço que tem do tempo atual para o meu objetivo, para o estado desejado, e ir eliminando todas as crenças que me inibem chegar lá. Eu vou eliminando o senso comum, é uma das crenças. Será que é o que eu realmente penso? É uma pergunta que fica. E fortalecer as crenças fortalecedoras, que vai impactar você, que são recursos que você já tem, todos nós já temos recursos internos, e usar isso a favor para que você chegue lá no seu estado desejado, que é a sua plenitude. Cada um de nós temos o nosso estado desejado de plenitude. E isso é muito importante, não colocar tudo dentro de um balaio só, porque senão vai ficar realmente inadmissível. Eu não vou conseguir alcançar. Se eu quero alcançar aquilo que é importante para você, eu vou estar cada vez mais distante do que é importante para mim. Eu vejo que hoje muitas pessoas a gente fica se comparando com os outros. Eu quero ter a vida que o outro tem. Faça o que você quer. Eu já passei por isso, de às vezes falar, nossa, eu queria ser assim. Nossa, eu queria ter essa casa. Mas do outro, né? Foi o que você falou. Às vezes a plenitude para mim é diferente da sua, diferente da Cris. E também entra muito na questão de crenças do que a gente ouvia lá na infância, porque geralmente a gente escuta na infância: você não pode ter uma casa. A nossa família não pode porque não tem condição financeira. Você não pode comer isso. Isso entra também, né, na plenitude da nossa vida hoje no adulto. Porque eu sempre falo, o que você passou lá dos seus 6 aos 12 anos diz muito sobre quem você é hoje, quais são as crenças que você escutava. É a consciência, você ter consciência, porque os nossos pais ensinaram o que foram ensinados para eles. Porque muitas vezes a gente fica cobrando, mas meu pai não me ensinou isso, minha mãe não me ensinou. Mas o que foi ensinado também para os nossos pais, né? E hoje a gente tem internet que tá aí cheia de conhecimento e às vezes a pessoa não utiliza para o bem. E se despir dessas crenças. Mas é difícil. É desafiante. Muito difícil, viu? Precisa de um ato de coragem, Sim. né? Se despir do seu velho eu, de quem você é. Porque nós só vamos conseguir eliminar essas crenças a partir de uma tomada de consciência. Sem eu ter consciência, você trouxe como exemplo a família. A família diz, isso não é possível para nós, olha como era. E se você não tem essa tomada de consciência, que para você é importante e é possível, você não vai trabalhar as crenças que te impedem. Então, primeiro é o estado de consciência. Você trouxe outro fator importante, é a comparação. A comparação, por exemplo, ver uma rede social e comparar aquilo que eu vejo, a grama do vizinho parece sempre mais verdinha do que a minha. Sempre. Mas às vezes a grama do vizinho é artificial. E se eu coloco esse grau de comparação, concorda que fica bem mais desafiante eu atingir a minha plenitude? Sim. Porque eu estou comparando na régua do meu vizinho. Então, essas questões que você trouxe são de extrema importância. E tudo isso vai despindo e vai deixando cada vez mais próximo que, sim, é possível eu ter uma vida plena, eu viver em plenitude. É um desconstruir para construir novamente, né? É uma mudança contínua. Eu acredito que o processo de descoberta interno, ele é algo mágico. A gente, quanto mais a gente mergulha para dentro de nós, mais a gente encontra verdades, crenças, né, que estão nos limitando. E quanto mais você vai se despindo de tudo isso, mais você vai se sentindo plena, mais você vai se sentindo completa, mais você vai se entendendo e entendendo o que eu vim fazer aqui, qual é o meu propósito, e entender o porquê eu precisei vivenciar
todas as minhas dores, passar por todos os processos que eu passei, quando você consegue olhar para isso e trazer isso para o consciente, você vai crescendo enquanto pessoa e vai também chegando próximo da sua plenitude, porque você vai se aproximando da sua essência. E aí eu falo que quando a gente mergulha para dentro do nosso íntimo e a gente se aproxima da nossa essência, não tem como fazer isso sem chegar lá e não se conectar com aquele que nos deu a vida, que é Cristo. E quando a gente se conecta com ele, aí fica tudo mais fácil de conseguir enxergar as coisas com mais clareza e aí sim chegar a essa plenitude. Agora eu faço uma pergunta. Já chegou, assim, de clientes ter a consciência de crenças, né? Vão lá, tem a consciência, só que não conseguir se libertar daquelas crenças que foram implantadas nele ou nela? É um processo. Tudo é um processo. Seria bom, né? Tomarmos Ai. uma pílula, o pó do pirlim-pim-pim, identifiquei a crença, já ressignifiquei, já estou em um outro patamar. Porém, não é assim, tudo passa por um processo. Tem muitas pessoas, tem alguns clientes que já identificou qual é a crença, qual que é o fator limitante, e nós vamos trabalhar o quê? Muitas vezes, bloqueios emocionais, feridas emocionais. Precisamos ir um pouco mais a fundo, sair da superficialidade e tratar na essência dessa crença que ele já identificou, mas que ainda está sendo limitante. Então, é sempre descendo um degrau abaixo e tratando lá no cerne da questão. Então, é possível sim, você identifica, você estabelece um plano de ação. Isso acontece muito quando nós estamos atendendo em coaching, né? Você estabelece o seu coach, ele consegue identificar qual que é a crença limitadora, mas ele não consegue ainda colocar o seu plano de ação para funcionar. Então, isso identifica o quê? Que provavelmente existe uma fratura emocional por trás dessa crença. E isso precisa ser verificado, precisa ser tratado, para que ele sim consiga alçar os seus voos maiores e alcançar o seu objetivo. E às vezes, quando a pessoa ela toma consciência daquele problema emocional, talvez ela não está pronta para conseguir resolver aquele conflito. Porque quando você tem um trauma, uma dor, uma ferida, e você vai mexer nela, vai sangrar, vai doer. E às vezes a pessoa ela não está pronta para mexer naquela ferida. Então, às vezes, ela vai lá, ela dá uma cutucadinha. E aí põe ali um esparadrapo e deixa. Foi o que ela conseguiu fazer no momento. Quando a Mi fala do processo, de respeitar o processo, eu consegui mexer só até aqui. Aí a gente vai caminhando. Não, agora eu consigo descer mais um pouquinho, até eliminar como diz a Mi, o cerne. Você arrancar a ferida, você olhar para ela e ela não mais causar dor, sofrimento, mas como uma cicatriz da minha história. E quando eu olho e eu vejo somente a cicatriz, eu sei que aquilo ali já foi ressignificado, que fez parte da minha história, mas não me causa mais dor. Então, aí sim, eu tomei a consciência e eu consegui ressignificar. Mas até chegar na ressignificação, é um caminho, que às vezes pode ser 1 hora, uma sessão, 1 mês, 1 ano, uma vida toda. Meu Deus, às vezes depende da pessoa, né? É o processo de cada um. O meu processo é diferente do da Milene, é diferente do da Cris. E meninas, qual é hoje o maior desafio aí dos terapeutas? Que vocês veem no ponto de vista de vocês. Qual é o maior desafio hoje em dia, no meio da população? Porque ainda tem a questão, né? Eu só vou procurar terapia quando eu estou lá no final, que não tem solução. Acontece muito isso ainda, infelizmente, né? Eu falo que a terapia é um autoconhecimento sobre você. E eu também vejo a questão que, às vezes, as pessoas elas têm medo de se abrir. Né? Às vezes você precisa ir 1, 2, 3, às vezes até mais sessões para o cliente se abrir realmente, porque daí tem aquela questão, será que se eu falar a terapeuta vai me julgar, vai me questionar? Vocês passam por isso? Sim, eu acredito que o maior desafio é desmistificar a palavra terapia. Isso é o maior desafio, porque
A maioria das pessoas muitas vezes dizem assim: eu vou pagar para alguém só me ouvir? É. E Eu já escutei isso. E na realidade não é só ouvir, né? O ouvir podem nos ouvir numa mesa de café, Sim. entre amigas, numa mesa de jantar, onde quer que você esteja. Mas a escutativa, realmente o autoconhecer-se para levar você para níveis mais elevados, as pessoas têm a consciência ainda, não vou dizer na totalidade, mas a grande maioria, que você disse também, de procurar quando já está muito inflamado. Vou trazer uma metáfora do dentista. Tem muitas pessoas que só vão no dentista quando o dente está muito inflamado. Quando chega ali com o dente muito inflamado, é quase impossível ele já começar o tratamento adequado. Precisa de um processo de desinflamação, né, para chegar ali no canal. E isso também se assemelha à terapia. Se eu vou tendo uma vida toda de empurrar as minhas questões para debaixo do tapete, eu vou dando um jeitinho aqui, vou dando um jeitinho ali. Quando eu chego, na maioria das vezes, é num estado de dor muito tensa. Então, é quando eu não consigo mais dar conta daquilo, aí sim eu me rendo à terapia. E isso dificulta o processo, porque eu tenho que passar por todo aquele processo de desinflamar. Dificulta, porém, é necessário que se dê o primeiro passo, dê um start. Diferente de que se eu já começasse anteriormente, alguns problemas seriam evitados. A inteligência emocional, assim como a educação financeira, deveria fazer parte da educação básica. Você se autoconhecer seria ajudar que você eliminasse muitos problemas. O autoconhecimento é fundamental. Então, essa é a principal, eu vou colocar assim, hoje, como a principal barreira que eu conheço para a terapia, é se abrir e se possibilitar chegar até lá. Bom, eu não sei como que é. Como que eu posso falar que eu não gosto de jiló se eu nunca comi? Deixa eu permitir conhecer e se entregar ao processo. Então, desmistificar tudo isso que se vem por trás do que é a terapia. Eu não sou louco, né? Porque as pessoas falam assim, mas eu não estou em depressão, o que eu vou procurar terapia? Terapia, antigamente o pessoal usava esse termo, eu não sou louco, por que eu vou na terapia? E eu acredito que seria mágico se todo mundo, assim como toda criança quando nasce, tem um pediatra, todo mundo nascesse e tivesse já um terapeuta. O tanto de traumas que seria, a pessoa chegaria na vida adulta com a plenitude, assim, incrível, porque ela foi crescendo e ela já foi trabalhando ali todas as questões do dia a dia, seria algo mágico, um sonho de consumo. Meninas, a gente vai aqui para um rápido intervalo e já a gente volta.
primeira coisa que vem à sua cabeça? Dói, demora e custa caro? E se eu te dissesse que não precisa ser assim? Muito prazer, meu nome é Lucas Cussano, eu sou um cirurgião dentista, pós-graduado pela Faculdade de Medicina de Harvard e hoje eu vou te mostrar como vai ser a sua primeira experiência com a gente. Vem comigo. Então, pessoal, depois que a gente colhe todas as informações da paciente, escuta todas as reclamações, os anseios, os desejos, a gente parte para a fotografia profissional. Qual é a ideia de usar a tecnologia na coleta de dados das condições clínicas do paciente? Fazer com que a nossa comunicação tenha a maior qualidade possível, porque a forma com que ela pensa e tudo aquilo que o dentista sabe precisa ficar claro quando é ela quem vai tomar as decisões. Então aqui a gente tem a condição da Nath de rosto, depois a gente tem a condição de boca, e a gente vai juntar todas essas informações para montar um planejamento onde a gente vai oferecer para a Nath tudo aquilo que vai de encontro com as atuais necessidades dela. Voltamos! Quero agradecer aí aos patrocinadores do NatCast. E meninas, por que é tão importante a fase da criança hoje para o adulto, né? A nossa fase que a gente passou lá na infância, por que dessa importância? Hoje nós somos um resumo de tudo aquilo que nós vimos, sentimos e experimentamos do nosso 0 até aproximadamente 7 anos de idade. Então, a construção do seu agora está baseado nas suas experiências. Por isso que é tão importante a questão da infância. Os traumas, as crenças limitantes que você carrega durante a vida toda, ela só foi criada, produzida de acordo com a sua vivência no seu contexto familiar, no seu contexto educacional, enfim, em todos os ambientes com os quais você conviveu nessa fase. Muitas das coisas ficam gravadas no inconsciente. Quando nós crescemos, nós não vamos ter clareza que, por exemplo, a timidez foi algo, uma crença que colocaram, que foi estabelecida, instalada lá na infância. Fica armazenado no seu inconsciente. E através do trabalho vai sendo trazido à tona e trabalhada aquela crença. Mas nós, vou me colocar como mãe, com uma consciência mais clara hoje, amanhã eu vou ter mais consciência, porque a cada dia nós vamos tendo tomadas de consciências maiores, eu acredito nisso, nós podemos, não é que não vamos errar, eu como mãe erro todos os dias, mas é a partir daquele momento que você toma consciência do seu erro, você poder fazer algo diferente. Isso não quer dizer que as minhas filhas, no caso, não estejam repletas de crenças limitantes. Sim. Isso não quer dizer que pai, mãe, professor, né, as pessoas de autoridade, porque pai e mãe são os maiores instaladores de crenças limitantes, vamos colocar assim. Mas professores, figuras de autoridades, pastores, padres, tem muita importância na vida da criança. Então, eu acredito assim, quanto mais um adulto, ele toma consciência do seu papel na vida de uma criança, ele pode contribuir para que as crenças limitantes sejam menores e fortalecer as crenças fortalecedoras. Muitas vezes a mulher, ela cresce com problema no relacionamento. Ai, homem nenhum presta. Eu pareço curva de rio, só atraio coisa ruim. Já ouviram algo parecido? Minhas amigas que mais fala isso pra mim. Então, qual foi o modelo de relacionamento? Qual foi o primeiro modelo de relacionamento que essa menina, estou trazendo o caso das mulheres, tiveram como papel fundamental na vida delas? Qual foi o modelo de relacionamento entre pai e mãe? Se nós vamos buscar isso, vai trazer identificação de muitas das nossas escolhas de hoje. Qual é o modelo de homem que eu busco para me relacionar? Minha mãe trabalhava muito, estava sempre na correria, não me dava atenção. Eu cresci
ouvindo que mulher não pode depender de homem, então eu vou para a luta, eu vou ser independente. E tem um grande obstáculo em estabelecer relacionamento com os homens. Então, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente e tudo que a gente vê, a gente, na totalidade mesmo, na nossa infância, vai determinar as nossas escolhas no futuro. A mulher que eu sou hoje, a mulher que você é hoje, tem tudo a ver com o que nós vivenciamos na nossa infância. Mas agora tem uma boa notícia. Isso não determina quem seremos para o resto da vida. Nós temos a possibilidade de ressignificar. Não dá para voltar lá no passado e dizer assim, olha, eu não aceito ouvir isso, porque lá no futuro eu não quero viver isso. Não dá. Se pudesse, né? Não seria fantástico? Uma máquina do tempo, entro lá, vou... Mas dá para ressignificar, dar um novo significado para esse fato. E a partir desse novo significado, você faz novas escolhas, você se torna uma nova mulher. Isso é possível? Sim. É possível, através da terapia, através do coach, é possível sim. E, além de tudo, é você estar disposta a isso, né? Eu acho que o principal é você querer, né? Você estar disposta ali, não, eu vou fazer, vou mudar. Eu não sei vocês, mas o que eu vejo, assim, muito, as pessoas falam assim, eu não tenho problema com meu pai e com a minha mãe. Quem não tem? Não tenho. Aí vai lá numa constelação, né? Olha como que é o inconsciente. Sim. Por que que as pessoas têm tantos problemas com os pais com o pai e com a mãe? Olha, por que tem tanto problema? É. Porque os nossos pais, assim como nós, também são imperfeitos. Nós erramos todos os dias, não erramos? Sim. Nós somos imperfeitos, somos seres em constante busca de transformação. E os nossos pais também. E por que que muitas pessoas não admitem ter problemas com pai e mãe? Porque essas são as que mais têm. Mas geralmente, tem. Tem gente que fala assim, olha pra mim e fala assim, só se for você que tem problema com seu Eu pai e com não sua mãe. tenho. Eu não tenho problema Tá. nenhum. Aí você fala na constelação, fala, você tem problema com seu pai e com sua mãe? Não, é tudo ótimo. Mas às vezes é alguma coisa na infância que a pessoa não tem a consciência, tá no né? inconsciente. Tá no inconsciente. Ou tem clareza, você está conversando com a pessoa, na segunda, terceira sessão no máximo, tem clareza que tem, por exemplo, questões de rejeição e abandono. Sim. E muitas vezes pode ser, se eu admito, eu vou estar traindo aquilo que é importante para mim. Meus pais são E às vezes é referências. orgulho também, sabia? Orgulho, nem vamos entrar no X a questão, que dá um podcast, mais vários podcasts para falar de orgulho. Só de orgulho. Pode ser sim, orgulho. Pode sentir que eu vou estar traindo os meus pais. Pode não estar no nível de consciência. Ou ainda, quando se trata de rejeição e abandono, não ter clareza o que é uma rejeição e um abandono. Então, o abandono é aqueles pais que foram embora e deixaram a pessoa fisicamente ali. Mas o abandono pode ser emocional. Meu pai e minha mãe estavam ali, por exemplo, de um abandono emocional. Pais que trabalham muito, não falta nada. Você tem a casa, você tem a geladeira cheia, você tem a roupa, estuda nos melhores colégios, porém existe o abandono emocional, quando não se existe o tempo de qualidade ali. Mas você está na minha frente, você teve uma infância assim. Como que eu vou admitir isso? É como se eu estivesse traindo os meus pais que se sacrificaram por mim. Entendeu? São várias possibilidades de não permitir enxergar. E nós, como terapeuta, como coach, funcionamos ali nesse momento é trazer o cliente para esse nível de consciência, que não é um julgamento. Nós não estamos aqui para julgar. Se o e pai nem foi para condenar, nem né, pra nossos condenar. pais. Exatamente. Não é esse o papel. Então, o estado de consciência, percebe que é muito amplo? Sim. Eu acolho, eu vou trazendo como perguntas importantes para trazer reflexões poderosas para que o cliente ali consiga entender que não tem julgamento, não tem condenação, mas sim é um estado de libertação. Sabe, em outro assunto que a gente entra, você falou do orgulho?
num estado de perdão, que também dá um podcast enorme, É porque né? às vezes é assim, a gente escuta, mas eu vejo até na fala das pessoas que é um orgulho, que tá sendo orgulhoso de admitir que tem um problema com pai e mãe, né? O que você falou é bastante relevante sobre o abandono emocional, que às vezes tem muita gente, às vezes os pais não sabem lidar, né? E às vezes compra lá a criança, vou dar um presentinho. Sim. Inconsciente, às vezes, para ele fazendo isso, vai ali, como se dizer, preencher o vazio dos dias ou das horas que ele teve que trabalhar. E a criança que ela cresce nesse contexto da ausência emocional do pai e da mãe, aonde o pai busca suprir esse vazio emocional com o presente, ela está sendo programada no ter. Todas as vezes que ela ganha um presente, que ela consegue conquistar algum bem, algo, aquilo vai trazer um prazer para ela e tudo está pautado no ter. Então, para eu me sentir plena, para a pessoa que foi programada no ter, ela precisa ter muitas e muitas e muitas coisas para conseguir se sentir plena. E tem pessoas que elas foram programadas no fazer. Para ela se sentir plena, ela tem que fazer isso, fazer aquilo, e é aquela pessoa que faz tudo e não faz nada. Porque ela foi programada no fazer. E nós precisamos ser programados no ser. Ser Sim. o tempo todo. Ser pleno, ser feliz na totalidade. É isso que você falou no ser, né? De fazer, de fazer. Assim, hoje eu já falou, opa, peraí, eu acho que eu tô fazendo demais, né? Eu sempre fui assim, de fazer pelos outros. E daí, quando era pra fazer por mim, cadê? Aí isso ia me deixando pesada, cansada. Daí eu falava, meu, mas por que eu tô tão cansada assim? Às vezes era uma crença de aceitação, sei lá, preciso fazer para as pessoas me aceitarem. E hoje não. Hoje eu já tenho a consciência. Então, quando eu tô fazendo demais, eu fico assim, o porquê que eu tô fazendo isso? Pra que eu tô fazendo isso, né? É pra ser aceita ou por ser a Nath, que é assim? Aí, opa, peraí, piso lá no freio, né? Porque senão a gente faz e não faz pela gente. E às vezes esse fazer, ele está escondido, você buscar um afeto, o reconhecimento da criança que não teve. Eu não Sim. fui vista, então para eu ser vista eu preciso fazer coisas. Eu tenho que ajudar aqui, eu tenho que fazer aquilo, eu vou assumir isso, eu vou assumir aquilo tudo, porque quando eu faço as coisas as pessoas me olham, mas na verdade eu estou fazendo esse monte de coisa para poder curar minha criança interior, buscando ali um afeto que faltou na infância. Por isso que eu falo, né, do autoconhecimento. Porque quando você já tem, você já começa a identificar. Por que eu tô fazendo isso? Pra quê? Imagine quem não tem. Pra quem? Pra quem? E daí eu fico pensando, imagine quem não tem esse conhecimento. Porque eu já sofri, né? Então eu falo assim, eu já passei por isso. Imagine, mas eu fui atrás de buscar o autoconhecimento. Mas tem pessoas que não, que tá ali na zona de conforto e fala assim, tá bom, que eu vou mudar pra quê? O seu autoconhecimento, porque hoje quando você para e você pensa o que você relatou, eu estou fazendo isso? Estou fazendo demais? Não estou? Isso é uma resposta do seu autoconhecimento, Sim. que interfere muito no seu fator de decisão e de escolha, que foi o nosso início da conversa sobre plenitude. E você também trouxe a questão do orgulho. O que é o orgulho, se não nada menos do que uma camada de proteção? Então, eu vou agir assim para me proteger daquilo. Então, vou ser hostil, porque assim ninguém se aproxima de mim, eu não me machuco. E tudo isso vai sendo estabelecido na infância. Muitas vezes o fazer, porque eu só reconheço ser amada através do fazer. Às vezes o fazer vem de uma atitude de orgulho. Sim. O ter, porque eu só reconheço valor em mim. Quando eu tenho uma atitude de orgulho. E olha como desmistifica quando eu começo na busca do autoconhecimento, que eu vou descobrindo quem eu sou, a minha verdadeira identidade. Só aí, quando eu começo a descobrir quem eu sou, a minha verdadeira identidade, é que eu posso optar em ser. Fora isso, eu vou continuar buscando o fazer e o ter.
E como que eu descubro a minha verdadeira identidade? Através do autoconhecimento. Quem foge disso, quem foge de autoconhecer-se, que muitas vezes não é um processo fácil, Sim. porque muitas vezes, quando você se depara com um lado seu que você não curte, porque isso também acontece, Gente, tem um monte de lado meu que eu falo, meu Deus, nem eu tô te aguentando hoje, né, tia? Eu falo pra mim mesma, eu falo assim, pelo amor de Deus, nem eu te aguento. Daí eu falo, como que você quer que as pessoas te aguentem, né? Que daí eu falo que é o lado, a sombra, A que ninguém sombra. quer olhar pra isso, e tem Sim. que ser olhado. mas que nós temos, Todo todos mundo nós tem. temos. Mas quando eu tenho consciência disso, eu consigo sim fazer as escolhas mais sábias. E aí entra o poder da autorresponsabilidade de assumir o quem eu sou, aonde eu estou e o que eu estou fazendo. Quando você entra, você consegue chegar nessa consciência, você para de colocar a culpa nas coisas e nas pessoas. Ah, eu tô assim por causa do fulano de tal. Ah, eu não por causa tô da sem lua, dinheiro por conta da minha lua. economia. É por conta do meu chefe que é uma pessoa ruim. Então, tudo que acontece ao seu redor, quando você não tem a consciência, você busca um culpado. Mas quando você tem a consciência, você busca em você aonde eu estou errando, o que está acontecendo, por que eu estou escolhendo esse caminho, essa ação, esse fazer, esse ter, e você assume o comando e a autorresponsabilidade da sua vida, que segundo Paulo Vieira, cada um tem a vida que merece. E por que eu estou merecendo viver isso? O que eu estou escolhendo ou o que eu escolhi lá no passado, o que eu vi, o que eu senti, o que eu experimentei que está me levando para esse caminho do meu agora? Por que eu estou imprimindo um comportamento que eu não estou de acordo com ele? E aí essa autoanálise, essa tomada de consciência, eu consigo refletir juntamente com um profissional, fazer uma reprogramação de tudo aquilo que está dentro da minha mente para imprimir um comportamento daquilo que eu estou desejando. Legal. Ô, meninas, e por que as pessoas querem tanto mudar os pais? Ai, meu pai tem que fazer terapia, minha mãe tem que fazer terapia, e nunca é a Sempre o pessoa. outro, né? Porque sempre o outro, sempre o outro. Entra no que a Cris acabou de dizer, a autorresponsabilidade. É mais confortável, não é? Eu dizer, olha, o problema dessa água estar muito gelada é Do fulana do ar-condicionado. E não porque eu opto em tomar água natural e eu não pedi para a pessoa, por exemplo. É sempre mais fácil culpar o outro. Isso em todos os sentidos na minha vida. É mais fácil eu dizer, esse problema não é meu, esse problema é da minha mãe. Olha que confortável. Não é? Sim. Ela que resolve, eu vou mandar ela para terapia. Ah, eu acho que eu vou. E não é só pai e mãe, não, é para cônjuge também, para filhos, chefes, colegas. chefes, qualquer lugar. Quantos chegam, olha, eu quero que meu filho comece um processo de terapia. E quando na realidade o problema maior, a questão maior é que se resolvesse os pais, o filho estivesse ok. Mas esse pai não quer assumir a autorresponsabilidade. Ou um filho numa fase adulta. O adolescente. Ai, não aguento meu pai e minha mãe. Meu pai precisa de terapia, minha mãe tem que ir pra terapia. E não ser responsável, autorresponsável. Percebe que autorresponsável, responsabilidade é muito diferente de culpa. Quando eu resolvo assumir a minha responsabilidade, fica mais leve. Agora, quando eu quero, transformo isso em culpa, fica um fardo, Um peso, né? um peso. Então, vou transferir para o outro. Então, meu pai e minha mãe que se resolva, porque eu não quero carregar isso. E como ter a consciência disso? Terapia, Só na coach, terapia. olha nós aqui, estamos disponíveis. Mas nem eu vejo assim, nem todo mundo fala assim, ah, não, vou ir na terapia só pra tirar esse peso, né? Só pra, será que a terapia vai ajudar nisso? Tem pessoas, infelizmente, que não acreditam, falam assim, ah, isso não é pra mim. Fala desse jeito. Ou teve uma vez que uma pessoa falou assim, ah, eu não tenho problema nenhum. Fala, então eu vou te estudar, porque eu quero ser assim como você. Né? Orgulho. Orgulho. Uhum. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas terapia? Por que eu vou fazer terapia? Como você falou, autoconhecimento. Mude você, que automaticamente tudo à sua volta
já vai começar a mudar. Às vezes as pessoas que você andava, você não vai andar mais, porque você sai daquela frequência, né? Sai daquela energia. Imagine você num ambiente tóxico, quando você começa a se autoconhecer, né? Você automaticamente, aquilo vai começar a te incomodar e você vai sair dali. Aí teve umas amigas uma vez que falou assim pra mim, a gente ficou anos e anos sem conversar. E depois voltamos a conversar. Aí elas falaram, nossa, eu não entendo por que a gente ficou aquele tempo sem conversar, porque não tem o conhecimento. E a gente voltou a conversar agora. Daí eu falei pra ela, porque a gente não tava na mesma energia, na mesma frequência, né? Então, assim, tudo é o autoconhecimento, é pra você. Falo, terapia não é pra você saber lidar com os outros, pra você saber lidar com você. Sim, isso mesmo. É você com você mesmo. E aí que o caldo entorna, né? Porque é você com você mesmo, não tem para onde escapar. Estar de frente com o espelho ali, assumindo, despir-se de si mesmo, é ver a sua face doloroso. negativa oculta que estava escondida ali. Eu tinha um grande problema, eu não sabia pedir ajuda. E eu falava, não, eu sei pedir ajuda. Autossuficiência, vertente do orgulho. Por conta de tudo aquilo que eu vi lá na infância. Eu comecei a identificar, que é uma coisa que você falou. Às vezes a gente escuta lá, não dependa de homem. Foi o que eu ouvia na minha infância, né? Então, tudo que você ouve, que você vê, você começa atraindo aquilo, né? E realmente, gente, eu não sabia. Eu falava, nossa, mas eu sei pedir ajuda. Mentira! E aí você entra na frequência de que eu não dependo, porém, o tanto de pensar que eu não quero depender, Começa eu a depender. acabo dependendo. E aí aquilo fere o meu orgulho, e aí eu entro num ciclo de problemas emocionais, e enquanto eu não rompo esse ciclo, não tomo a consciência e eu deixo essa consciência agir dentro dos meus traumas emocionais e não ressignifico, eu fico vivenciando aquele ciclo de repetição. E aí eu vou atrair algumas relações aonde eu vou, enquanto eu não resolver esse conflito interno, aquele problema não para de ser repetido na minha vida. Por isso que tudo é um ensinamento. Se tem algo na sua vida que está se repetindo, seja nas relações, seja na parte financeira, no contexto familiar, é porque aquilo tem um aprendizado que você ainda não conseguiu decifrar aquele enigma. E aí precisa, talvez, ir um pouquinho mais profundo para poder resolver essa questão e eliminar aquele ciclo de repetição. Como viver uma vida plena sendo autossuficiente? Como viver uma vida plena se você tem conflitos com os pais? Praticamente impossível. A autossuficiência, você precisa ter um equilíbrio para ter uma vida plena. A autossuficiência diz o que para mim? Eu não posso receber, eu só tenho que dar. Eu dou conta, não recebo, não peço ajuda, eu dou conta, não tem equilíbrio. Uma Eu das vejo coisas assim, não te cortando, mas muitas mulheres que vêm de bisavó, tataravó lá de trás, que era o quê? Às vezes mães solteiras, que tiveram que dar conta de tudo, aí a filha, às vezes casa, não dá certo, também teve que cuidar dos filhos sozinha e dar conta de tudo, aí isso vai passando. Tá vendo que é um padrão? Vai passando. É um padrão. E daí a gente fala assim, nossa, eu sou autossuficiente. Tem isso até como né, uma medalha, eu dou conta, Não coloco uma preciso de medalha, ninguém. um troféu, quando na realidade o efeito Mulher Maravilha. Eu dou conta de tudo, eu faço tudo, ainda tenho que ser dentro de um padrão de mentalidade da maioria, né? Sim. Ainda tem que ser linda, magra, perfeita, malhar. Como que você tem uma vida plena assim? É impossível. Então, primeiro é tirar essas cascas, né? E o que você disse, o padrão familiar, maldição hereditária, dê o nome que se quiser, Sim. mas ele é muito forte, é uma crença muito forte enraizada. Normalmente, como o exemplo que você trouxe, mulheres fortes, teve alguém aqui lá atrás que teve que ser forte. E a descendência vai sendo forte. De repente, nem precisa ter uma separação. De repente, a descendência dessa mulher, ela permanece num casamento, mas ela é forte o tempo todo.
Ela não dá nem a possibilidade de deixar com que seu esposo exerça o papel dele, porque ela é forte, porque ela dá conta, porque ela é autossuficiente. Como que você vai ter uma vida plena nesse sentido? Só esse exemplo afeta várias áreas da vida sistêmica. Vai afetar a saúde dessa mulher, com certeza, porque vai chegar uma hora que ela não vai dar conta de tudo. Vai afetar a sua relação com os filhos, a relação com o marido nem se diz, o financeiro, entendeu? Você vai olhar, né? Que a gente fala do masculino e feminino. O masculino dela deve estar lá gigante. Alto e um alto. desequilíbrio. Então, olha, só um fator pequeno, a autossuficiência. Que ela acaba entrando na mulher guerreira, e aí ela se sente, eu sou a mulher guerreira, e a mulher guerreira, ela tá buscando o quê? Guerras, e aí ela busca a guerra em favor da paz, e aí ela fica naquela busca constante, aí aquela mulher que vive naqueles... Passa um efeito, ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, porque ela fica buscando a paz, procurando guerra. Ela tá sempre envolvida em conflito, buscando resolver os problemas de todo mundo, e os dela mesma, ela vai colocando lá no último da fila, porque ela quer fazer, resolver tudo, dar conta de tudo, e ao invés de virar... Quer controlar tudo. Controlar tudo. Nada vai dar certo se não passar por aqui. Sim. Olha o desgaste, como que tem uma vida plena assim? Não tem. E eu digo uma coisa, sempre quem me conhece sabe, tudo que eu falo, primeiramente faz efeito para mim, porque os meus ouvidos são aqueles que estão mais próximos da minha boca. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso é uma tomada de consciência, mas também é uma constante prática, é uma constante intencionalidade das ações, das escolhas que eu vou fazer. É intencional. Tomei consciência e agora, o que eu faço com isso? Porque só tomar consciência e guardar lá na gavetinha não vai resolve. adiantar de nada. É que muitas pessoas falam assim, eu vejo. Você tem que ter consciência, tá? Mas e depois? E aí o próximo passo? Qual é o próximo passo? Que é o que mais tem na internet. As pessoas falam, você tem que tomar consciência, você tem que isso, você tem que resolver o seu conflito com seu pai ou com a sua mãe. Tem que. Mas tá, e como que resolve Me dá isso? receita, né? Porque às vezes muitas vezes eu tentei conversar algumas coisas com meu pai, e ele é uma pessoa fechada. Então ele não aceita, ele é assim, a pessoa que, tá, eu sou assim, nasci assim, cresci assim, você é assim. Síndrome de Gabriela. Tá tudo bem, mas eu não quero ser assim, né? Então como que resolve isso, né? Como que tá, o mundo, o que eu vejo, as pessoas estão caóticas. Ninguém se importa mais com o outro. Passa assim, tá tudo uma bagunça, né? E as pessoas estão bagunçadas emocionalmente. Olha, ninguém é muita gente. Ninguém não é muita gente. Há uma mudança de olhar. Sim. É um padrão limitador a ser repetido. Ninguém. Então, no seu ciclo de amizade, Nath, não tem ninguém que tenha um olhar contrário a essa afirmação que você acabou de colocar? Pode ser que sim. Esse é um fator limitante. Sim. Porque eu coloco a totalidade, o nosso foco, nós somos treinados para isso. Treinados desde o nascimento. Isso em larga escala. Sim. Se você vê o que mais chama a atenção, por exemplo, que dá mais audiência. Um vídeo de alguém postando algo... Conhecimento ou uma tragédia. É. A tragédia. Nós somos treinados para o negativo. Então, no nosso convívio, às vezes está acontecendo coisas tão boas, mas o meu foco vai para o negativo. Meu ambiente de trabalho, às vezes, tem pessoas tão bacanas, tem uma pessoa, sei lá, a mulher do café, ela é tão alta astral, ela sempre está colocando as pessoas para frente, mas eu vou olhar para quê? Para o ranzinza, para o deprimido, para o incompetente. O nosso foco é olhar para o negativo. E você me perguntou para nós no início, como ter uma vida plena? Começa a mudar o seu olhar no seu dia. Vamos começar quando chegar o final do dia. Sabe aquele momento que eu vou dormir? Deixa eu aqui mentalmente lembrar de tudo de bom que me aconteceu hoje.
Qual foi a pessoa que de repente esbarrou em mim no metrô e me deu, ai, desculpa, ou caiu algum objeto e pegou e me devolveu? Qual foi a pessoa que me fez um elogio sincero? A gente deixa com que tudo, eu vou generalizar agora na Sim. gente, porque a maioria vai nisso, né? Deixamos passar tudo de positivo. E normalmente, quando vamos dormir, a gente foca no quê? Naquilo que não deu certo. É impossível ter uma vida plena. Sim. Mudar o olhar, mesmo se for algo pequeno. Mesmo que alguém me ofereceu uma água. Entendeu? Ser grato, né? Eu Ser sempre falo todo grato. dia, não importa a situação que você esteja ou que você esteja passando, mas seja grato. Porque quando você é grato, você começa a atrair a gratidão, as coisas boas, né? E você falou um ponto importante, Mia, às vezes eu fico assim, possessa. Porque eu falo, por que que as pessoas dão mais crédito à tragédia, né? Vamos supor um vídeo lá de tragédia, de não sei o quê, do que por um conteúdo de autoconhecimento. Eu fico possessa com isso. Eu falo, gente, como as pessoas estão vinculadas a só isso, né? E foi legal você trazer que realmente parece que a gente foi desde lá da infância, criada só dar valor a isso e não as pequenas coisas que pode realmente mudar o dia a dia, um vídeo, né? Por que que as pessoas, às vezes, eu assisto filme pra fazer análise, mas antes, às vezes, eu vi um filme e eu chorava, eu não entendi o porquê, né? Mexeu, né? Mexe, então é você estudar aquilo, você se entender o porquê que essa emoção porque esse vídeo tá me trazendo essa emoção. Porque se você fica só no negativo, que daí é uma pergunta que eu iria fazer. Como sair da mentalidade de pensamento negativo? Porque se você, para você ter uma vida plena, você não pode ficar pensando só negativo. Você adquire músculo indo só uma vez na academia? Não. Tem que ter constância? Quem dera se fosse assim, seria perfeito, né? Pra quem não gosta de academia, né? Para quem não gosta, mas se o seu objetivo é ter músculo, você vai ter que ter uma constância, não vai? Sim. É a mesma coisa para a mentalidade. Primeiro é um fator decisão. Primeiro a consciência. Depois o fator decisão. Eu decido que eu desejo ter uma mentalidade positiva. Primeiro é uma decisão e depois é o exercício contínuo. Então, vou exercitar hoje. Hoje, o primeiro exercício. Às vezes, no atendimento, colocamos para o nosso cliente, vou falar nosso porque se assemelha ao nosso trabalho, uma lição de casa. Eu costumo usar esse termo. Vou deixar uma lição de casa para você. Escola, igual na escola. E, por vezes, já teve retorno. Eu pensei que era algo tão... isso... Uma lista de gratidão, por exemplo, mas como isso mexeu comigo, depois vai sendo ativado. Então, hoje, nós queremos mudar a mentalidade, não foi isso? Então, hoje eu vou começar com um exercício, olha, intencional, uma decisão intencional. Quando eu deitar hoje para dormir, eu vou elencar 5 ações, ou que eu ouvi, ou que eu senti, que eu vivi, que foram positivas. Já é um exercício. Amanhã de novo, depois de novo, e isso vai ampliando. Exercício contínuo, intencionalidade, vai mudando a sua mentalidade. Percebe que eu não preciso começar do todo? Uhum. Eu posso começar ali, ó. Aliás, tudo começa do micro. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu tenho que fazer isso. Não, é o que você falou, é o pouquinho. É igual a formiguinha, quando ela vai construir as casas. Ela vai lá, pega uma migalha. Aí é um trabalho, né? Um processo. Eu costumo dizer que para você manter esse equilíbrio dessa vida plena e eliminar os pensamentos negativos, você tem que cuidar pelo menos de 3 áreas. Essas 3 áreas eu julgo que são as mais importantes dentro da roda da sua vida. Não que as outras não sejam, mas essas são o tripé, o seu tripé, que é você cuidar do seu emocional diariamente, do seu físico e do seu espiritual. Se eu tenho fé naquilo que eu acredito, eu consigo ter sonhos, eu consigo ter metas, e se eu não tenho metas, se eu não tenho sonhos, eu não tenho combustível para viver. E se eu cuido do meu físico, eu vou estar em condição de caminhar rumo a esses meus objetivos. E se eu cuido do meu emocional, pensando positivo, blindando a minha mente, agradecendo as coisas boas
que tem ali no meu dia a dia, eu consigo, quanto mais graça, né, eu consigo enxergar no meu dia, mais graça vem, mais coisas boas vêm. Então, eu vou ficar ali no alto astral, eu vou cuidar da minha fé, do acreditar, do que aquilo é possível, e eu vou estar com o físico de acordo para caminhar rumo àquele objetivo. Então, eu acredito que esses 3 tripés, eles são fundamentais para blindar os meus pensamentos negativos. Legal. Meninas, vocês querem deixar aí alguma mensagem pro pessoal de casa, alguma dica de como, né, atingir essa vida aí plena que todo mundo, acho que todos nós queremos, né? Ter essa vida plena, ter uma paz, que eu acho que vida plena é ter paz. Bom, eu queria finalizar dizendo que tem uma frase que fala que uma mente em expansão, ela jamais volta ao estado original. Então, que você busque essa expansão de consciência diariamente, porque só assim, tomando consciência, você vai se conectar com a sua verdadeira essência e você realmente vai conseguir atingir a sua vida plena, porque lá nesse mergulhar, você vai encontrar as suas dores, as suas feridas, vai conseguir olhar de uma forma, o que eu preciso fazer para melhorar a cada dia, e aí melhorando as suas questões internas, você com certeza vai chegar à plenitude do que você tanto busca. Perfeito. Eu vou deixar um recadinho. A mudança que você quer só depende de você. Então, seja essa mudança, porque todos nós merecemos ter uma vida plena, de prosperidade e de paz. Todos nós, né? Que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não mereço. Todos nós merecemos. Todos nós. Foi nos garantido uma vida de paz e abundância. Se está aqui, ó, só basta você mudar e tomar posse. Como eu disse, começa do pequenininho, do pouquinho, e você vai ser a grande mudança. E você disse algo, quando a gente muda, o que está ao nosso redor também muda. Parece tão clichê, tão corriqueiro, mas isso é uma grande verdade. Começa a mudança que você quer dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua vida conjugal, na sua vida financeira, com os seus filhos, seja você essa mudança. Tudo começa por você. Ninguém pode mudar aquilo que só depende de você. E treine. Todos os dias. Eu queria só complementar isso que a Mi falou, que às vezes a pessoa fala assim, nossa, quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar a instituição de caridade. Quando eu tiver pesando, quando eu tiver magra, eu vou para academia. Quando eu tiver isso, eu vou fazer aquilo. Você tem que ser no que você é no agora. Eu não tenho condições de doar, sei lá, 15 mil reais para uma instituição, mas você pode doar 10 reais, 5 reais, o seu tempo, a sua hora. Você pode fazer aquilo que você deseja fazer no futuro, no agora, com aquilo que você tem. Então, as pessoas, elas contam historinhas, né? Quando eu sempre tiver, deixa para depois, e né? você nunca vai conseguir alcançar aquilo que você deseja se você não for no agora. Então, para você ter, primeiro você precisa ser. Legal. Meninas, quero agradecer a Cris, né? Sempre está aqui. Milene, agradecer você por estar aqui no Natcast. As portas estão abertas aí para trazer seu conhecimento. E olha, vamos falar do orgulho, hein? Vamos falar do orgulho. Precisamos falar. Vários podcasts aí. Quero agradecer vocês aí de casa e te espero no próximo Natcast.